Então, hoje vamos estrear a nossa rúbrica denominada Vivências no CEPSA. E o nosso estreante é o mais velho, muito, Pedro Toco Ribeiro. Portanto, é o nosso estreante para essa rúbrica do CEPSA. Olhando para o lema do nosso grupo, da nossa vivência, que é inclusão, realismo e produtividade. Portanto, pedimos que os nossos seguidores estejam atentos a essa conversa descontraída que nós vamos ter com o mais velho Pedro Toco Ribeiro, mas, para a nossa infelicidade, perdemos um filho do Zaire. Estamos a falar de Teta Lágrimas, que deixou-nos no dia de hoje. Tanto aqui vai a nossa vênia, vai o nosso reconhecimento pelas alegrias que nos proporcionou e hoje partiu para a casa do Pai. Tanto aqui vamos fazer a nossa homenagem a esse filho do Zaire. Bem, também como as tristezas não pagam dívidas, então vamos ter esse momento porque é importante ao longo da vida irmos deixando, ou seja, irmos resistindo às memórias dos mais velhos, aquelas pessoas que nos antecederam e que têm muita experiência, muitas coisas por nos dizerem. Então, eis aqui a razão de estarmos aqui com o mais velho, Ribeiro Toco, ou seja, Pedro Toco Ribeiro. Bem, mais velho, antes de começarmos a nossa conversa, por que Pedro Toco Ribeiro? Tanto queremos saber o significado dos três nomes, o porquê desses três nomes. Ok. Muito boa noite, doutor Sambo. Boa noite, caros convidados, que neste momento tiraram o seu tempo para acompanhar essa nossa linda conversa. Antes de prosseguir, também gostaria imensamente de apresentar os meus sentimentos de pesar pela morte que acabamos de receber como notícia hoje do Teta Lágrima, o nosso grande homem na música angolana e principalmente na nossa música dos Bakongo. Por consequência, ele também é um Bakongo, tanto para além da perda que o país está vivendo neste momento, nós também da província do Zaire perdemos o grande indivíduo. Os meus sentimentos ainda estendem-se para a família Willy Mário, cuja filha, mais conhecida por Lili, acaba de perder o seu primogênito. Não é fácil fazer crescer um filho com a idade que este teve e por uma simples doença deixa-nos parte para outro lado, sem ter forma como ser socorrido. Mas pronto, é o destino de cada um de nós. Partimos de uma ou de outra forma, mas nós todos partiremos. Portanto, as minhas condolências passam também para esta família. Pedro Toco Ribeiro é o meu nome. Para que os que não me conhecem, mas conheceram o meu pai, Afonso Ribeiro, em Banza, Congo. O Afonso Ribeiro foi o primeiro administrador na zona do Lufo, tanto na comuna do Lufo. Foi o primeiro administrador lá. O Afonso Ribeiro, na era colonial,
foi o primeiro que fundou o grupo de escuteiros. Os mais velhos de hoje, que estão acima de 70, 80 anos, conhecem muito bem Afonso Ribeiro. Foi o meu pai. Esse nome Ribeiro veio através dele. Eu, sendo seu primeiro filho, então, como xará, também levo o nome do Ribeiro. O Toco é o nome do meu avô. Portanto, Caca não podia ficar atrás, razão da qual o meu pai achou bem que o pai dele fosse também o meu xará. E o Pedro, nome atribuído para mim, o meu nome próprio. E aí, o Pedro Toco Ribeiro. Ao olhar para o significado do antropônimo Pedro Toco Ribeiro, estamos a ver que levou um pouco do avô, um pouco do pai e também de si próprio, no caso Pedro. Agora, o que eu estávamos a saber, naturalidade, infância e juventude, mas não descurar que é importante porque também caracteriza um Congo fundamentalmente a questão do Kanda, o clã, para as outras pessoas nos seguirem. É importante nós também aqui anunciarmos o nosso Kanda, o Luvilo, né? Tanto é importante aqui também ser focado. Porque, afinal de contas, Sim, muitos somos famílias, mas só o facto de muitas vezes não conhecemos nosso Luvilo e isso nos distancia. Então, é importante para nós também sabermos o Luvilo. Certamente. Quando falo de mim, estão os meus pais. O Afonso Ribeiro, que é o meu pai, e Susana Carolina, que é a minha mãe. E não enfatizei sobre Susana Carolina, porque estava a falar apenas do meu pai e pelo meu nome. A Susana Carolina é muito conhecida lá em Mbanza Congo. A Susana Carolina, minha mãe, é antigo combatente. Foi, desde os primeiros anos da independência, membro do partido do MPLA e da OMA. Portanto, são as senhoras que, na verdade, seguraram o protocolo para todos os responsáveis que passaram pela província. Partindo do Aníbal Rocha, Moisés Long, Jorge Barros de Poate, Almirante Dias, Cumbi de Azabo, portanto, todos estes que passaram aí, trabalharam com a minha mãe. Sou Bakongo puro, nasci mesmo em Mbanza Congo. Entretanto, por forças maiores, nos anos 61, os pais, cujos nomes já ditei, refugiaram-se na vizinha, na altura era Congo mesmo Leopoldville. do Congo Leopoldville. Exatamente. Onde nós fomos crescer. Antes deles partirem em Mbanza Congo, eles faziam parte daquele grupo do Reino do Congo. As histórias que os pais nos contavam, eles eram filho da casa, ali no Yalanco. Então, pela origem da família, eu sou Musivuzi. Sou Kivuzi. Por coincidência, o meu pai e a minha mãe, ambos são
Kivuzi, são da mesma origem. Eu sei que não é permitido, não era permitido a junção tanto das mesmas origens, tanto criarem, fazerem ou formarem um casal. Mas o meu pai pagou com Anthony Kafuta, porque ele violou os princípios que norteavam, tanto dentro da nossa tradição. Mas será que também o momento, desculpa, o momento também não, ou seja, o tempo, e se partir por aquele princípio que em casa a gente ambas o mochidiwa quando judiwanga, e a olhar para o tempo, será que não terá também justificado, por exemplo, o facto dele terem ficado e não a família, por exemplo, pensar em separar? Bem, eu acho que, não sei se eu diria o bem ou mal, uma delas já estava feita, que é o meu nascimento. Portanto, o ideal, com certeza, era deixá-los continuar, do que separá-los, porque já havia filho no meio, e se optasse pela separação, talvez ia criar problemas do lado negativo para eles. Pronto, já que havia essa opção de se pagar a multa, então o meu pai preferiu pagar essa multa e continuou com a minha mãe até a altura que Deus chamou, porque o meu pai já partiu desde 1979. Mas a minha mãe continua ainda viva. Neste momento vive em Benguela com a outra minha irmã menor. Por aí. Conta-nos um pouco da tua infância e a juventude, porque também sabemos que mais tarde parte para a Índia e que depois também quereremos saber quando abordarmos a questão da formação, mas sobretudo, que memórias guarda da sua infância? Vemos que nasce em Banza, Congo, e por questões de segurança, e aqui estamos a falar sobretudo no período da luta de libertação, no caso de Angola, a família parte para, no caso, a antiga Leopoldville, Congo Leopoldville, e hoje a República Democrática do Congo. Que memórias guarda dessa trajetória e desse período, sobretudo? Sim, senhor. Sou felizardo por estar ainda em vida e ter vivido os 2 séculos, o 20 e o 21. Portanto, no século 20, tanto naquela altura, nas nossas idades tenra, quando estávamos a crer na república vizinha, Kinshasa, Leopoldville, nós tivemos uma infância bastante humilde, uma infância simples, uma infância obediente, com muita obediência, tudo porque os nossos pais vincavam para isso. Os nossos pais olhavam para os filhos como se fosse, portanto, algo ornamental, como se fosse tesouro. De maneira nenhuma, os nossos pais naquele tempo gostariam que tivesse um filho com um crescimento bizarro, que tivesse um filho com um crescimento fora da escola, que tivesse filho com um crescimento alheio da família. Eu tive uma educação desde a escola primária, nos anos 66, que eu comecei a estudar a minha primeira classe em Kinshasa. Naquela altura, nós só dedicávamos
ir à escola e voltar para casa. E se tivéssemos que visitar um membro familiar, tinha que ser em companhia dos pais. Nós não sabíamos, ou eu não sabia, o que era desviar o caminho da escola para procurar outros caminhos, porque eu sabia que não cairia bem aos meus pais. Infelizmente, nessa altura, nós não tivemos as mordomias que os nossos filhos estão a ter hoje. Eu não tive brinquedo, mas os brinquedos que eu usava naquela altura punha-me feliz, porque na verdade eu não conhecia outro tipo de brinquedo. Eu sabia fabricar viaturas usando cartolinas IBM, sabia fazer viatura usando fios de ferro, sabia fazer brinquedos de viatura usando bambu. Aquilo foi suficiente para eu me sentir alegre. Bastava eu ter aquilo, eu brincava à vontade. Eu não tive bicicleta, não tive televisão a cor, na altura não havia televisão a cor. E eu vivia numa área onde não havia energia elétrica ainda. Portanto, nos anos 60, 70... Alô? Sim, estamos a ouvir, Alô? a ouvir. Pode falar, estamos a ouvir. Consegue ouvir? Ok. Vai falando, nós estamos nos a ouvir. Nos anos 60, 70, tanto a África estava ainda em desenvolvimento e cientificamente não havia ainda televisão a cor. Portanto, o que os nossos filhos estão a viver hoje, nós não vivemos isso. Em 75, quando os meus pais decidiram entrar em Angola, eu vim com meu tio em abril de 75, portanto, poucos meses antes da independência. Nessa altura, em Banza, Congo, entramos na escola, eu estava a estudar na escola, na missão católica. Entrei já com a 4ª classe. E, ao mesmo tempo, como o meu passado até hoje foi sempre um passado religioso, eu, na Igreja Católica de Banza, Congo, inscrevo-me como sacristão nessa igreja. Comecei a servir na igreja e, algum tempo depois, juntaram-se a mim os outros amigos, como o engenheiro Manuel Fernandes, o filho de Bacaiau em Banza, Congo, todo mundo conhece, o Mateus Moano, nosso jornalista na televisão pública de Angola, Canto Marques, conhecido por Titi, e nessa mesma altura também entram o Kitomeni, Didi, nosso mais velho de Banza, Congo, que jogou numa Mbroa do Ambo. Estava também o Kota Soki, mais outros, o Pedro, que nós chamávamos Pedro de Sengui, já é falecido, e o nosso amigo que era representante da rádio, a partir do Soio, o nome já não me vem. Portanto, juntamos todos e o nosso dia a dia era igreja, escola, igreja, escola.
Quando terminamos a 4ª classe, e por estarmos sempre junto com os padres, nesse grupo fomos todos escolhidos para ingressarmos no seminário. Nós todos aceitamos ir para o seminário. Mas vou lhe dizer uma coisa, um segredo, né? Que nesse momento deixa de ser segredo. O que nos impulsionou mesmo a entrarmos no seminário, porque sabíamos que iríamos sair de Banza-Congo para irmos estudar no UIS. E esta viagem seria de avião. Na altura era o Fokker que... o Fokker via Banza-Congo, fazia Luanda, Banza-Congo, depois UIS, voltava de novo para Banza-Congo, Luanda. Então, nosso entusiasmo era esse, pá, nós vamos subir no avião pela primeira vez na vida. Então, é isso que nos impulsionou. Fomos todos para o seminário no ano 76. Fomos para o seminário do Luís. Bem, como se diz, chegar a padre é uma vocação. Ficamos lá praticamente 2 anos, por razões diferentes, cada um de nós acabamos de sair, voltamos para Banza-Congo. Ficamos lá 2, 3 anos, voltamos para Banza-Congo. Portanto, eu fiz a minha 6ª classe e a 7ª classe em Negás, como seminarista. E eu era bom estudante, muito bom estudante, e arrecadava todos os prêmios. Primeiro prêmio, tanto entre os seminaristas, todos os anos eu arrecadava aquilo entusiasmava-me. Então, eu, desde aquela altura, descobri mesmo que a escola era minha casa. Quando saímos do seminário, voltei para Banza-Congo, falo em mim ainda, voltei para Banza-Congo, sem documento. O meu choro era, como é que eu vou estudar? Não tenho documento. Então fomos ter com o professor Daniel Vicente, que todo mundo conhece, mais velho. Daniel Vicente, na altura, ele era o diretor do ciclo, o doutor Antônio Agostinho Neto. E ele era grande responsável na igreja. Ele é que dirigia o grupo coral e também tocava o piano no grupo coral. Ele recebe-nos, meteu-nos, nesse caso, 7ª classe já, lá no ciclo. A 7ª. E houve contactos. Ele próprio fez os contactos na escola que eu estudei em Negás, mandaram ver os documentos, pronto, tudo ficou legal. No entanto, no ciclo fiz a minha 7ª e 8ª classe, sempre como aluno brilhante. Não era apenas eu, o nosso grupo todo, que eu citei há pouco tempo, éramos brilhantes. Portanto, por essa inteligência que nós tínhamos, fez com que ficássemos grandes amigos dos nossos professores. Grandes amigos. Porque nós não criávamos motivo de desespero para os nossos professores e para os nossos pais. Éramos um grupo muito conhecido em Banza-Congo, desses nomes todos que eu citei. Eu, pessoalmente, Mateus Moanda, Canto Marques, Miguel Cauete, que hoje é falecido, era capitão na Guarda Presidencial. O Zeis, muitos outros que hoje já não vivem. Éramos um grupo muito notado em Banza-Congo pela nossa inteligência a nível da escola, pelas participações que nós
tínhamos na igreja e das participações que nós tínhamos. Para além da atividade, dos deveres acadêmicos, nós éramos responsáveis no campo desportivo, até fazíamos parte da equipa mesmo de Banza Congo, a equipa brilhante de Banza Congo, de basquetebol, de futebol, porque nesta altura até havia o desporto escolar e nós viajávamos bastante, indo ao encontro dos jogos escolares. Todos que eu acabei de citar o nome éramos integrantes destes grupos. Portanto, essa nossa infância, essa fase da adolescência que fomos crescendo, fomos deixando sempre um legado positivo. Imagine que nessa altura havia conflito interno em Angola. Portanto, e nessas alturas mesmo nós viajávamos muitas vezes de carro, saindo de Banza Congo para Soio, Banza Congo para Unzeto, para Luanda, de carro só para representarmos a província em termos do desporto. Bem, não se compara com Luanda, porque como capital, eles tinham uma equipa bastante organizada e bastante evoluída, mas, contudo, nós fazíamos questão de participar em todos esses jogos. E também havia equipa feminina, em termos de basquetebol, onde integrava, por exemplo, Alice Cardoso, onde integrava a Isabel, que é grande quadro no Ministério das Finanças hoje, Isabel, que só que, se não me engano, tanto que para quem conhece o Notice, essa Isabel é irmã do Notice. A Santa, neste momento, acredito que deve estar lá em Banza Congo. Tanto todas elas integravam a equipa de basquetebol feminina, era uma equipa grande. Portanto, neste momento, era a fase de maiores alegrias da nossa vivência, porque éramos todos engajados na escola, nós não tínhamos outra coisa a fazer. Depois da escola, casa, à tarde era desporto. Treinávamos no Guaia, naquela altura. O futebol nós treinávamos no Vunda, também na escola, na missão católica, jogávamos aí na escola provisória, lá no bairro, era também um dos sítios onde nós treinávamos muito. Lá no bairro Álvaro Buta. Também na cerâmica. No entanto, o nosso tempo brilhou mesmo, aquela fase toda que fizemos a nossa sede. Partimos mesmo da 4ª classe, indo para o seminário, depois viemos fazer a nossa 7ª e 8ª. Infelizmente, até a nossa 8ª classe não havia a continuação em termos escolar lá em Banza Congo. E depois da 8ª classe começamos a nos dispersar, portanto, ir para as outras artérias, continuar os nossos estudos. Mas fomos felizardos da continuação, ou fui felizardo na continuação do meu estudo a nível médio, porque na altura o Ministério da Educação tinha a política de encaminhamento. Portanto, quem terminasse a 8ª classe
eu não sei qual era o critério que se usava, tanto os nomes eram encaminhados para diferentes instituições escolares do nível médio para diferentes províncias. E a deslocação para estas instituições era tudo a cargo do governo. E nós, nestas instituições, éramos considerados como alunos internos. Ficávamos tanto no internato, muita ou pouca dificuldade, mas nós fomos estudando. Eu lembro, eu pessoalmente fui encaminhado para a Cabinda, tanto no Instituto Normal de Educação. Sukahata, o nome desse instituto, é onde fiz a minha nona até 12ª. E também sempre brilhante, principalmente nas disciplinas como matemática, física. Acredita que até a disciplina portuguesa eu brilhava. Se bem que a língua portuguesa foi a minha segunda língua materna. Porque nós, quando estávamos no outro lado, não era português. Era mais Lingala e francês na escola. Mas depois, do jeito que nós aprendemos o português, porque estávamos mesmo afincados, nós amávamos escola. Aquilo era a nossa casa. Entanto, os frutos começaram por aí. Os frutos começaram por aí. E como é que o mais velho depois parte para... Sei que no currículo do mais velho também consta formação para a Índia. Foi neste momento que sai da Índia diretamente para a Índia? Em que circunstâncias é que foi parar a Índia? Tanto queremos também saber dessa trajetória. Como é que sai da Cabinda para a Índia? Eu, quando termino a 12ª classe, nos anos 84 que eu terminei. 84. Naquela altura, portanto, o governo não deixava, portanto, ninguém podia continuar os seus estudos para o ensino superior antes, sem participar, sem colaborar, pelo menos 2 anos colaborar, trabalhar. Só assim que teria direito a dar a continuidade para o ensino superior. Isso tudo porque na altura não havia quadros em Angola. Eram deficientes. Até porque quando eu estava a fazer o ciclo, os meus professores, entre eles tinham professores cabo-verdianos. Eu ainda recordo o nome do Bebeto, que foi lá professor, o Juvenal, professor Mário, e tínhamos muitos professores cubanos. Os primeiros cubanos que vinham para Angola, na missão, tanto da cooperação entre o governo de Angola e o governo cubano. Esses eram os nossos professores. O único professor angolano que eu tive foi o professor de português, que era mesmo Daniel Vicente, e o professor de inglês. Já não me vem o nome dele. Eu acho que eram os únicos professores angolanos que eu tinha. O resto eram todos cubanos, estrangeiros. Portanto, Angola estava a iniciar a sua fase de desenvolvimento, ou seja, de recuperação socioeconômica. Então, em todas as áreas havia deficiência. Então, quando eu termino o meu médio,
fui logo colocado para trabalhar no Ministério. Eu trabalhei no Ministério da Educação, na direção de formação de quadro. Depois, o Ministério, um ano depois, transfere-me para a Escola Centro Profissional do Kazenga para ir lecionar. Eu, nessa escola, após ter feito a 12ª classe, eu dava matemática na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Dava física na 7ª e 8ª. E dava inglês na 7ª e 8ª. Eu dava 3 disciplinas. Portanto, era coordenador também dessas disciplinas, nível do centro profissional, e encarregado para lecionar essas línguas todas. Portanto, eu passava o dia todo praticamente na escola. Isso foi no ano que eu terminei em 84, comecei a trabalhar em 84, 85, 80, não, comecei a trabalhar em 85, 86 e 87, 3 anos a trabalhar. Enquanto eu trabalhava, no 2º ano, eu matriculei-me na Faculdade de Ciência, em Luanda, na Marginal. Estava a fazer o 1º ano da universidade, tanto no departamento de matemática. Em 87. E trabalhava. Nessa altura, a vida não estava mal de tudo, porque como professor tínhamos direito a um cartão de abastecimento que nos dava tanta possibilidade de fazer as compras em lojas especiais. E aquilo foi suficiente para sobreviver. E naquele tempo também não sentíamos a falta de nada, porque talvez não havia como comparar com como as coisas passavam no outras áreas ou no outro mundo. No entanto, enquanto eu estava a fazer o meu 1º ano na Faculdade de Ciência, estava lecionando, mas eu não estava bem, eu queria uma bolsa. Eu disse, pai, eu quero sair desse país, mas com uma bolsa. Candidatei-me no 1º ano. O nome não saiu. Também o nome não saía por causa das razões que eu citei. Obrigatoriamente eu tinha que trabalhar 2 ou 3 anos. O 2º ano, o nome não sai. Foi quando eu estava a fazer o meu 1º ano na Faculdade de Ciência. Também não me cansei. No 3º ano, o nome sai como uma bolsa para a Índia. Essa bolsa era uma bolsa especial. Se recordam, em 1986 ou 87, esteve em Angola a visita do primeiro-ministro indiano, Rajiv Gandhi. Ele ofereceu 40 bolsas para o governo angolano, para a Índia. E eu fui escolhido para esta bolsa, mais os outros meus amigos. Ao todos fomos 37, menos 3 que depois já não compareceram, então fomos só 37 para a Índia. Lá fui recomeçar de novo o 1º ano, porque mudamos completamente o padrão do ensino. Tanto lá, a base da formação, tudo em língua inglesa. Eu não tinha muito problema, porque eu até nessa altura já
falava inglês, porque era professor de inglês também, nos 3 primeiros anos, está nos 2 primeiros anos e metade do terceiro, fui professor de inglês, até que nessa partida para a Índia, fui escolhido, ou tanto selecionado como presidente, a partir de Luanda, na altura, a Francisca do Espírito Santo era diretora do ENAB, portanto, estávamos reunidos com ele, fui selecionado fui indicado como presidente dos estudantes angolanos na Índia. E essa posição assumi até quando saí de lá. Ninguém queria me tirar como presidente. Tanto o meu elenco, todo o meu grupo, todos os colegas que estudavam comigo na Índia, todos unanimamente, presidente, você mesmo é que vai continuar como presidente. Ninguém vai eleger o outro. Eu fiquei como presidente. Eu fui para a Índia, nós partimos em 1988. Eu fiquei lá até 96, quando eu vim de vez. Então, fiz lá 7, 8 anos. Para além da licenciatura que eu completei nas ciências matemáticas, depois fiquei a fazer, fiz o diploma em gestão de computadores, 1 ano, depois fiz mais 2 anos de gestão, tanto DCS, Diploma in Computer Science, tanto diploma em gestão de computação. Então, portanto, foram 3 anos seguidos a fazer essa formação. Depois decidi voltar. Na verdade, terminei o ensino superior em 93, porque nós fomos em 88, em 93 terminei. Mas fiquei lá até 96, fazendo mais essas formações. Nessa altura, o mais velho já tinha a família constituída, essa trajetória toda, porque o que eu pude perceber, sai de Cabinda direto para Luanda, né? E sim, depois, Luanda, 2, 3 anos de trabalho, e com essa luta para uma bolsa, finalmente consegue a bolsa. E mais ou menos aqui estamos a falar de quantos anos, no caso, quantos anos mais velho tinha, com quantos anos aqui no fundo parte para a Índia? Eu parto com 26 anos, 26, 27 anos, porque em 88, sim, tinha 27 anos. Eu não tinha compromisso nenhum, não tinha mulher, não tinha filho. Isso até preocupava os meus pais, os meus parentes. Eles perguntavam, mas o nome que eu era mais conhecido era o Pierre, não é? Mas o Pierre, ele não vai ter mulher. Esse não quer fazer filho. Eu, francamente dizendo, eu não pensava em mulher enquanto não terminasse a minha formação. Não pensava em mulher nenhuma, porque minha cabeça, vou arranjar mulher e depois a minha formação fica como? Vai haver um handicap, são travas. Pronto, dali eu fui sempre me acautelando, disse não. Mas não quer dizer que não namorava. Toda a juventude passa naquilo, mas com muita cautela. Com muita cautela mesmo. O meu primeiro filho foi mesmo já quando eu termino. Quando eu decidi ver o terreno em 95. E nessa altura que eu engajo-me, apaixono-me com uma senhora de Cabinda, mas em Luanda, e essa senhora
é que é a minha esposa, é que é a minha costela. Eu, quando engravido-a, decidi, eu não vou partir numa outra relação. É essa mesmo que eu vou ter que ficar com ela. Portanto, quando recebo meu filho, em 95, eu estava na Índia. Quem me dá essa informação foi um colega meu, que eles telefonam. Quem ligou para mim foi o meu irmão, de primo direto, né, como nós falamos, mas pronto, o meu irmão, Bakongo conheceram um chamado Dr. Nimi Ambrósio.